pode tomar o seu lugar aí, eu quero meditar na palavra de Deus com você. Quando estava orando e meditando sobre o que eu ia pregar nessa noite, que eu ia poder compartilhar, já vou talvez decepcionar você, não vai ser sobre mãe, não vai ser sobre mulher. Mas eu queria continuar a pregação de 2 semanas atrás, que a gente falou sobre sermos segundo o coração de Deus, porque foi uma mensagem que tocou muito meu coração. Eu voltei para casa e dessas 2 semanas para cá tenho questionado muitas coisas diante de mim, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. E eu quero compartilhar com você, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente falou 2 semanas atrás. Eu pedi para o Josué me ajudar passando os versículos para a gente poder acompanhar junto. Mas antes eu queria pedir para você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e pedirmos ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, além de quem está aqui na frente pregando, tocando, que seja o Espírito Santo que ministre o seu coração. Hoje, quando eu estava preparando a mensagem, eu tenho um monte de mensagem lá, de anos que eu preguei, de coisas que eu anotei, mas eu falei assim, Deus, eu não quero pregar, eu quero que o Teu Espírito Santo fale nos nossos corações, eu quero que a gente saia de lá transformado, com um encontro contigo. Então vamos curvar nossas cabeças e pedir isso ao Senhor. Seu Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado porque o Senhor é real, o Senhor está nesse lugar. Obrigado porque o Senhor está ao nosso alcance nessa noite. O Senhor se coloca ao nosso alcance nessa noite. E nós queremos alcançá-lo, nós queremos tocá-lo, porque sabemos que tocando a Ti nós seremos curados, Pai. E que nessa noite a Tua palavra traga cura, a Tua palavra traga renovo, a Tua palavra traga transformação, traga algo novo dentro de nós, que nenhum de nós que estamos aqui, a gente saia, a gente volte para nossas casas da mesma forma que chegamos aqui, a gente possa sair transformado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Essa é a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir lá em 1 Samuel 16. Deixa eu só marcar aqui, porque está vindo vento aqui em cima, e aí as folhas vão ficar voando. Mas 1 Samuel 16, vamos ler do 1 ao 13, se você está sem a sua Bíblia aí, está ali no telão, Josué vai colocar para a gente. 1 Samuel 16, ao 13, quando Samuel unge Davi. Diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, perguntaram, vens em paz? E respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel, e ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. E Samuel disse, traga até aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel
voltou para Ramá. É impossível nós lermos esse texto sem entender o contexto que está acontecendo aqui. Samuel é chamado por Deus, escolhido por Deus, para ir até um povoado, escolher um novo rei, porque o rei que o povo havia escolhido foi rejeitado por Deus. Nos capítulos anteriores acontecem 2 episódios com Saul, o rei que o povo escolheu quando clamava por um rei, onde Saul primeiro oferece o sacrifício antes do profeta chegar, e depois ele desobedece uma ordem de Deus direta que era para destruir o povo amalequita, e Saul poupa para si o melhor do gado, o melhor das ovelhas e o rei dos amalequitas. E essa relação, Davi e Saul, nos deixam muitos ensinamentos. Lá em Atos 13, versículo 22, quando Paulo está pregando, ele diz que sobre Deus ele fala assim: encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. E se nós formos ler a palavra de Deus, nos espelhando nela, a primeira coisa que eu vejo esse versículo, e eu penso Deus pode encontrar em mim um homem segundo o seu coração, que fará tudo o que for da sua vontade. Se nós formos parar para pensar, até hoje, não importa quantos anos você tem na sua caminhada com Deus, você fez aquilo que era a vontade de Deus, você obedeceu à direção de Deus, e nós fizemos essa mesma pergunta 2 semanas atrás. E o que mudou de lá para cá? Isso nos leva a pensar que nós venhamos à igreja, nós frequentamos os cultos, nós assistimos pregações na internet, a gente ouve podcast, a gente ouve pastores que a gente gosta, a gente lê a palavra de Deus, mas muitas das vezes ela não causa nenhum efeito na nossa vida, porque o nosso coração, ao invés de estar na palavra de Deus, ao estar nas mãos de Deus para ser transformado, o nosso coração está nas coisas desse mundo. Se você for examinar o seu coração, desde o dia que você se entregou para Deus, as experiências que você teve para Deus ao longo da sua vida, e chegar hoje, dia 8 de maio de 2022, e você pensar assim: o que mudou no João da semana passada para cá? O que mudou no João do ano passado para cá? Você tem que ter alguma coisa para responder essa pergunta, porque algo tem que mudar. Porque se nós estamos sendo constantemente expostos à presença de Deus, algum efeito isso tem que causar na nossa vida. Se você é exposto à luz do sol, às vezes por um pequeno período, menor que seja, você fica um pouco mais queimadinho, fica um pouco mais vermelho, porque alguma mudança ocorre. Quando você é exposto a alguma coisa radioativa, algum material que tem o poder de causar alguma coisa assim em você, isso vai gerando transformação. Nós somos expostos a situações na nossa vida que ao longo do tempo nos transforma. Nós amadurecemos, nós nascemos, nós um dia estivemos na escola, faculdade, trabalho, um dia você casou, teve filhos. As situações da nossa vida, as situações que nós somos expostos, vão mudando alguma coisa dentro de nós. Mas se nós formos olhar para trás e ver na nossa relação com Deus, o que mudou de uma semana para cá? Parece até um pouco radical falar uma semana para cá, mas se você tem buscado um relacionamento com Deus, uma semana para cá é tempo de você ter uma experiência com Deus. Se você for parar para pensar agora e me dizer, não precisa nem me dizer, mas quando foi a sua última grande experiência com Deus? A última vez que você orou, que você clamou a Deus, que você chorou, que você se quebrantou na presença de Deus, quando foi a última vez que isso aconteceu? Repara bem como nós condicionamos essas situações às outras coisas. Se a palavra que está sendo pregada aqui é boa, se a música está sendo bem tocada, se são os louvores que a gente gosta, nós condicionamos o nosso relacionamento com Deus às outras coisas. Se é o João que está cantando hoje, eu não gosto muito, não vou louvar. Se é o fulano que vai pregar, eu não vou assistir. Nós condicionamos as nossas experiências com Deus. Outro dia o pastor Maurício estava dando aula aqui na escola dominical, e ele usou essa expressão, e na hora Deus falou comigo, assim, sabe quando eu uso essa expressão que Deus te dá um pedala? Quando é que Deus me nomeou crítico de igreja, crítico de culto, para a gente sair daqui falando: o culto foi bom, o culto não foi bom, como se fosse para mim. Deus me deu esse tapa na cara. Nós saímos assim: a palavra foi boa, a palavra não foi boa, hoje não estava inspirado não, hoje precisava disso, porque nós não pegamos a palavra de Deus, a presença de Deus, e colocamos para a gente.
para nós sermos transformados. Nós não saímos transformados da presença de Deus. Às vezes a gente sai daqui, a gente sai de um culto maravilhoso, Deus fala, a presença de Deus se manifesta, mas a gente sai ali na porta, já está falando mal do outro. Chega em casa, a gente já está brigando com o marido, com a esposa. A gente já está na segunda-feira no trabalho fazendo coisa que não devia. Então, o que a presença de Deus tem causado na nossa vida? Deus tem colocado uma palavra no meu coração que eu tenho assim, mastigado, que eu sei que não é hora de pregar, de falar sobre isso, mas sobre o temor do Senhor. Sobre nós termos temor à presença de Deus. O que essa presença de Deus tem causado na minha vida? Se você for pensar agora, 3 coisas que você precisa ser transformado. Pensa aí, eu vou dar 10 segundos para você pensar 3 coisas. Quem já pensou? 3 coisas que você precisa mudar. Levanta a mão aí. Já pensou 3 coisas que você precisa... Ninguém pensou? Quem pensou? 3 coisas que você precisa mudar. Isso. Agora você pensa assim, você já tentou mudar por você mesmo e você não conseguiu. Porque é só o Espírito Santo que pode mudar. A gente pode domesticar nossas ações, você pode aprender a moldar suas atitudes, mas a única pessoa que pode transformar quem você é o Espírito Santo. Estava ontem conversando, com o Gabriel, falando de um cantor cristão, que ele tinha uma banda que não era cristã, e as letras que eles cantavam eram letras totalmente obscenas, totalmente, sabe, de drogas, de sexo, aquelas atitudes. Ele estava falando que foi numa ministração com esse cara, tocando um violão, e a presença de Deus se manifestou de uma forma tremenda, como o caráter da pessoa é transformado, como aquele cara doidão que gritava, falando com a voz mansa, cheia de sabedoria. Por quê? O que transforma é a presença do Espírito Santo. Ele foi transformado pelo Espírito Santo. E às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, nós aprendemos a nos comportar. Não, nós estamos agora, eu sou crente, então eu tenho que, ao invés de dar bom dia, eu tenho que dar a paz do Senhor. É legal quando a gente vai falar com alguém, às vezes isso acontece muito comigo, começa a falar com alguém no WhatsApp e fala assim, aqui, olha só, tem que resolver isso, aqui, lá, e a pessoa chega para mim e fala, graça e paz. Quando a pessoa fala isso para mim, eu falo assim, caramba, eu comecei tudo errado, aí eu vou reiniciar. Graça e paz, meu irmão, Deus te abençoe. Nós aprendemos a nos comportar de certa forma, a gente tem que cantar esse tipo de hino, a gente tem que se comportar dessa forma, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Nós fazemos uma cirurgia plástica externa, porque os outros têm que ver que eu fui transformado. Mas no nosso interior, os pensamentos maldosos continuam. Quando ninguém está vendo, as atitudes pecaminosas continuam. Então, o que tem mudado na nossa vida? O que tem sido transformado? Lá em Mateus 23, Jesus está pregando. Vou abrir aqui com você, que eu tinha anotado todos os versículos aqui. Mateus 23, versículo 27, quando Jesus está pregando para os fariseus, para os mestres da lei, Jesus fala para eles, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Esse texto podia ser muito bem na versão João Marcos para os dias de hoje. João Marcos, vocês têm sido um hipócrita, como sepulcro caiado, porque muitas das vezes eu falo por mim, me preocupo com as minhas atitudes externas. Hoje é domingo, estou aqui na igreja pregando, então eu tenho que botar uma roupa bacana, eu tenho que falar legal para você assistir, para você ouvir. Mas a minha vida tem coisas que precisam ser transformadas. A nossa vida tem coisas que precisam ser transformadas. Eu e você temos coisas que precisam ser colocadas na presença de Deus para ser tratadas, para ser transformadas. Às vezes nós olhamos na Bíblia os mestres da lei, os fariseus, e nós achamos que eles são figuras tão longe da gente. São figuras tão longe da gente, mas às vezes são pessoas como nós. Às vezes esses hipócritas, esses fariseus, esses mestres da lei somos nós que somos os pecadores, somos nós que somos os hipócritas, somos nós que não nos comportamos como devíamos nos comportar na presença de Deus. Somos nós que precisamos ser trabalhados por Deus. Foi. Obrigado. Somos nós que precisamos ser trabalhados por Deus, porque somos nós que muitas das vezes temos nos escondido atrás da nossa própria justiça, sendo que o nosso interior está fedendo.
Nosso interior precisa ser transformado por Deus. É o que Jesus fala para eles: vocês são como sepulcros caiados, podres por dentro, porque só uma pessoa consegue ver o que tem dentro do nosso coração. Só uma pessoa consegue saber quais são as minhas intenções. Os estudiosos dizem que uma pessoa, você pode formular uma frase, antes de você falar, você consegue até 8 palavras antes. Então você consegue isso. Mas a palavra de Deus nos diz que antes que a palavra nos saia à boca, Deus já sabe. Todos os nossos cabelos, fios de cabelos, já estão contados por Ele. Verdade que para alguns é mais fácil, né? Deus fazer isso. Mas todos estão contados, todos os nossos dias estão contados, todos os nossos dias estão escritos. O único que pode transformar o nosso interior e ver o nosso interior é Deus. Eu não sei se você lê essa história de Saul e Davi e se pergunta: o que fez Deus rejeitar Saul e aceitar Davi? O que foi que fez Deus rejeitar Saul, que até com boa intenção lá ofereceu aquele sacrifício, que até teve uma boa intenção em preservar o rei dos amalequitas, o melhor do gado, o melhor das ovelhas, até com uma boa intenção, e Deus aceitar um homem que foi que adulterou, um homem que foi um assassino? O que fez Deus aceitar um e rejeitar outro? O que fez Deus rejeitar a oferta de Caim e aceitar a oferta de Abel? O que fez Deus estabelecer uma geração, uma nação, através da vida de Jacó, enquanto a bênção não foi para o seu irmão Esaú? Porque Ele é o Deus que sonda os nossos corações. Talvez a pergunta que você tenha na sua vida assim: por que as coisas não estão acontecendo? Por que as coisas não estão dando certo? Talvez porque o seu coração precisa ser trabalhado por Deus. Talvez você esteja estacionado, empacado na vida que Deus tem para você. Você não consegue avançar de nível, porque o seu coração ainda tem coisas que precisam ser trabalhadas por Ele. E essa mensagem é para mim, é para você, não é para a gente olhar para o lado e pensar: fulano tinha que estar aqui. Ou então cutucar nosso marido, nossa esposa e falar: olha, preste atenção. É para mim, é para você. O que Deus precisa transformar dentro do nosso coração? Você pode frequentar todos os cultos. Você pode participar de todas as áreas da igreja. Você pode ser filho de alguém influente. Você pode ser filho, neto. Você pode ter uma família dentro da igreja. Mas um dia vai chegar e você vai estar sozinho na frente dele. E ele vai olhar não as coisas que você fez, mas o seu coração. Ele vai olhar o seu coração. Porque a palavra diz que naquele dia muitos chegarão e vão falar: mas Senhor, eu preguei lá na Resgate, eu fiz a obra social, eu trabalhava, eu tinha um crachá de obreiro, de diácono, eu fui pastor, eu fiz uma faculdade de teologia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Deus vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Porque a diferença de Saul para Davi é que Davi gastava tempo na intimidade com Deus. Davi gastava tempo no seu momento com Deus. O salmo que Davi escreve é: Deus, meu Deus, a minha alma tem sede de ti. E quando Saul é confrontado por Samuel, ele fala 3 vezes: Samuel, vamos lá oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus. Vamos lá fazer o sacrifício ao Senhor, o seu Deus. Não era o Deus de Saul. E se nós nos apossarmos de Deus na nossa vida e investirmos o nosso relacionamento com Ele, eu te garanto, meu irmão, que sua vida vai ser transformada. Eu te garanto que seus sonhos vão ser renovados. Eu te garanto que a sua família vai ser transformada. Porque Ele é o Deus que transforma histórias, que transforma vidas. E a pergunta que eu tenho que fazer para você e que Deus me faz essa noite é: o nosso coração agrada a Deus? Hoje, Deus passasse um scanner em você, o seu coração agrada a Deus? Você está disposto a dar sem receber nada em troca? Você já percebeu como nós somos viciados e mesquinhos com isso? Até mesmo nos nossos relacionamentos. Não está gravando. Nós estamos nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós ficamos chateados porque não somos tratados da mesma forma que tratamos alguém? Quem já ficou chateado com isso? Que já não foi tratado bem
porque numa pessoa que você tratou muito bem. E o primeiro pensamento que a gente tem dessa pessoa é ingratidão. Essa pessoa é uma ingrata. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ser livre desse sentimento. Isso é uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração. Mas Deus tem falado muito, muito, muito mesmo. Sabe quando tem uma sirene da polícia, do bombeiro, aquela ali da Verisure, que se você não viu ainda como ela faz barulho, ela faz muito barulho. Eu sempre entro várias vezes aqui na igreja e esqueço da sirene. Mas é assim, Deus está falando para mim, faça sem esperar nada em troca. Porque é isso que Jesus ensina. Uma vez Jesus curou 10 leprosos, está lá em Lucas 17, 11 e 19, se você quiser ler depois. Jesus curou os 10. E depois os 10 foram embora e Jesus fala para ele, vai mostrar lá como vocês foram curados. E eles foram. E só um deles voltou. Não sei se você, quando era da escolinha dominical, tinha a musiquinha dos 10 leprosos. Um voltou para agradecer a Deus. E você não vê Jesus assim, ninguém voltou, também não vou mais curar ninguém. Né? Jesus fez isso? Jesus não fez isso. Jesus não olhou e falou assim, só voltou um, manda buscar os 9 lá, aqueles ingratos. Jesus não fez isso. Jesus não falou para Pedro, Pedro, cancela nossa agenda aí, que eu não vou mais curar ninguém, porque eu estou chateado, porque ninguém veio me agradecer. Primeira coisa que você tem que fazer para ter um coração agradável a Deus, se libertar desse sentimento. Se libertar desse sentimento. Nós somos viciados nisso. Às vezes a gente está nos nossos relacionamentos e fala, poxa, mas eu fiz isso para você. Porque a gente faz esperando algo em troca. Às vezes nós ofertamos, pegamos a nossa oferta, eu vou dar 10 reais porque eu sei que eu vou ganhar 100 reais lá na rua. Eu vou dar isso porque eu sei que Deus vai fazer outra coisa e vai me dar isso daí. Nós somos condicionados a isso. Quando a gente aprende que o amor é dar sem esperar nada em troca. Nos nossos relacionamentos, você tem que ser liberto desse sentimento. Nós temos que ser libertos desse sentimento. Você pode virar para quem está do seu lado e falar, ninguém te deve nada. É meio chato falar isso, mas ninguém te deve nada. Eu me lembro quando fiz um curso lá na Nova Vida e falando sobre isso, de uma vez que o bispo listou várias coisas para falar para os pastores, e ele foi falando vários tópicos, unção, vida com Deus, igreja, e na hora que ele foi falar gratidão, esquece, vamos para o próximo item. Não temos que fazer nada esperando algo para receber. Esses sentimentos têm machucado o nosso coração. Nós fazemos esperando para receber algo. Nós estamos preparados para amar e fazer o bem ao próximo, sem esperar nada em troca também. Observe como nós terceirizamos a bondade. Quando a gente lê, ame o próximo como a ti mesmo. Quem pensa no morador de rua, numa pessoa necessitada aí? Levanta sua mão. Quem pensa no seu vizinho? Quem pensa em alguém da sua família? Porque nós achamos muitas das vezes que o próximo não é tão próximo assim. E nós não tratamos o próximo, muitas das vezes, como um de nós. Nós achamos que o próximo é o próximo, e nós somos nós. Mas Jesus fala, ame o seu próximo como a você. E nós terceirizamos a bondade. O pastor vai lá ver os índios lá, vou dar uma oferta para ele, ele vai no meu lugar. Eu vou comprar 1 quilo de feijão e ele vai lá ver lá os índios, vai lá ficar lá na selva. Nós terceirizamos, nós passamos para o outro. Se a gente fizer um grupo de ação social da igreja, algumas pessoas vão participar, mas outras pessoas vão pensar assim, porque nós somos assim, eu não vou lá não, tá doido? Como já teve uma vez, não aqui na igreja que eu frequentava, e você sabe qual é, está gravado, e se alguém ouvir vai ficar chateado comigo, mas numa situação que teve crianças, moradores de rua, teve um cara que chegou para todo mundo, esconde a carteira e guarda a carteira, guarda. A gente está passando longe do conceito de amar o próximo como a nós. Nós estamos passando muito longe, porque se você não tem sido um bom amigo, você já não está cumprindo esse mandamento. Se você não tem sido um bom empregado, um bom funcionário, você também não está cumprindo esse mandamento. Se você não tem sido um bom marido, uma boa esposa, se você não tem sido um bom filho, um bom líder, um bom servo, você já não está cumprindo esse mandamento.
Porque o próximo é o que está perto de você e agora. Se você olhar para quem está do seu lado, esse é o seu próximo. E você pode parar para pensar assim: eu tenho feito bem a ele. Eu tenho feito bem, eu tenho tratado com amor, com respeito. Não se resume a uma caridade, mas ao amor e o carinho que você tem que ter, o respeito que você tem que ter com as pessoas. Por isso nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar daquilo que está dentro de nós. Lá em Mateus 15, versículo 18, versículo 19, Jesus pregando fala: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são elas que tornam o homem puro. Porque do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas que tornam o homem impuro. Jesus tem essa palavra no meio de uma discussão onde se devia lavar as mãos ou não antes de comer. E Jesus está falando: olha, o que torna o homem puro é aquilo que sai do seu coração. E se você parar e pensar agora, tipo no filme, que tem aquela cena que vai rebobinando, e você vê ao longo da sua vida, o que tem saído de você? O que tem saído do seu coração? O que tem saído da sua boca? Você tem sido a pessoa que, quando alguém chega do lado e conta uma ideia, conta um projeto, conta um plano, você afunda a pessoa ou você levanta a pessoa? Eu lembro que tinha um rapaz na nossa juventude lá, que tinha uma menina que queria fazer faculdade de Direito. E ela, bem humilde, morava dentro de uma comunidade, não tinha terminado ainda o ensino médio. E ela veio contar pra gente: olha, eu estou querendo, esse é meu sonho, de tirar minha família daqui, de estudar, de ter condições. E eu e os amigos falaram: então bora, vai lá, você vai conseguir, você vai estudar, você vai conseguir. E esse rapazinho chegou: mas minha filha, você já olhou para você? Você é uma comunidade, você é negra, seu irmão trabalha lá no tráfico, olha só, você não vai conseguir. E uma outra pessoa chegou e falou assim também para ela: você não vai conseguir, não adianta, vai fazer um curso de técnico no Senai, alguma coisa assim. E olha como Deus faz as coisas. Essa menina, ela recebeu um dia a carteirinha da OAB. Sabe com quem ela recebeu? Com o filho da pessoa que falou que ela não ia conseguir. Olha como Deus é irônico nas coisas. Se você crer, Deus vai fazer. E se você se colocar sempre como uma pessoa que incentiva, que faz o bem para as pessoas, você vê que saem coisas boas do seu coração. Você tem que aprender a ter uma visão otimista da vida. Nós nos reunimos aqui hoje, nós vamos nos reunir de novo no domingo que vem, quinta-feira tem mais um culto, e assim até o final do ano, por anos e anos. E o que a palavra tem feito na sua vida? O que a palavra tem mudado na sua vida? Dentro da igreja existem das pessoas mais infelizes da face da terra. Você sabia disso? Que dentro da igreja estão as pessoas mais infelizes da face da terra. Porque muitas dessas pessoas não conseguem adorar a Deus porque estão vivendo sob o peso do pecado. E não conseguem pecar porque conhecem a graça de Deus. E elas não conseguem desfrutar de um nem de outro. Ela levanta sua mão para adorar a Deus, mas vem a culpa. Ela vem na frente, entrega seu coração, mas depois ela volta a viver no pecado. E depois ela volta para a vida de pecado, mas ela não consegue nem fazer as coisas direito, porque de alguma forma o Espírito Santo fala para ela: olha, cara, está errado. Olha só, isso aqui não é certo. E existem muitas pessoas que estão dentro da igreja infelizes porque estão cantando, batendo palma, participando dos cultos, vindo às atividades, ofertando, mas não conheceram a presença de Deus que transforma, que cura e que liberta. Não se preocuparam em entregar o seu coração e dizer: Senhor, toma aqui o meu coração e transforma a minha vida. Não. Nós somos assim: Senhor, eu sou desse jeito e vai ter que ser desse jeito, a gente vai caminhar junto, vai ser assim. Existem igrejas podres, igrejas caídas, líderes caídos. Tudo isso porque existe algo errado no coração. Porque antes da pessoa cair de um pecado, ela cai no coração. Ela peca no seu coração. E nós precisamos mudar. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. E para nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, aplicarmos a palavra de Deus no nosso dia a dia, 3 pontos para você
se lembrar no seu dia a dia e você aplicar. Primeira coisa, cuide da sua dieta. Fala para quem está do seu lado assim, cuida da sua dieta. Hoje não foi dia de cuidar da dieta, não é verdade? A gente almoçou com a mamãe, a gente estava almoçando hoje, era um rodízio, um amigão lá botando carne, e uma hora eu falei assim, calma. Ele falou assim, mas hoje é dia de comemorar com a mamãe. E eu falei assim, é verdade, pode colocar mais. Cuide da sua dieta. Tem uma passagem bem conhecida por todos nós, de um homem de Deus chamado Daniel, lá em capítulo 1, versículo 8, que fala, essa versão que eu quero usar aqui, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster. Daniel 1, versículo 8. Daniel estava como escravo em um povo que não tinha os seus costumes, que não tinha os seus valores, que não tinha as mesmas ideias que ele, e ao ser convidado para comer no banquete na mesa do rei, ao invés de pensar, que oportunidade de pregar o evangelho, vou me fazer de fraco para ganhar os fracos, Daniel disse, eu não vou me sentar e não vou me contaminar com a comida e com o vinho do rei. E ele fala com os oficiais que durante tal período de tempo, ele iria comer legumes, e que depois eles comparassem com os oficiais do rei e Daniel e seus amigos, quem estaria mais forte depois dessa dieta. Um aprendizado que eu e você temos que ter na nossa vida é cuidar da nossa dieta. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Eu acho muito interessante essa passagem, eu não sei qual é a versão, não é essa NVI, eu não sei qual é, mas diz assim, Daniel propôs no seu coração não me contaminar. Aí, ó, cara, esse menino é bom, hein? Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do rei. E eu gosto de ler a Bíblia fazendo perguntas para mim. O que eu tenho proposto no meu coração? Quando eu saio de casa, o que eu proponho no meu coração? Quando eu acordo de manhã, quais são as convicções que eu tenho no meu coração para o meu dia? Daniel decidiu ter um princípio. Daniel não esperou, vamos ver o que tem no menu. Vamos ver o que tem. Se for um macarrãozinho com estrogonofe, quem gosta de comer macarrão com estrogonofe? Ninguém. Só eu, e olha só, estou te dando uma dica de ouro, comer macarrão com estrogonofe. Desde pequeno eu como, adoro, gosto muito. Qualquer coisa com macarrão fica muito bom. Mas, voltando aqui, que você está com fome, que já está acabando o culto. Daniel não esperou ver o que era o menu. Daniel não esperou assim, vai ser churrasco, vai ser salpicão, vai ser carne assada. Ele não viu o que tinham para oferecer. Antes de ser oferecido algo, ele já tinha decidido, eu não vou me contaminar, eu não vou lá, eu não vou saber o que tem. E nós temos muitas das vezes caído, pecado e nos contaminado porque temos esperado assim para ver, sabe que não devia, mas sabe quando você comeu no rodízio e você vai tomar um cafezinho depois e você pede sem açúcar, só com adoçante? É a mesma coisa no nosso dia a dia. A gente come das coisas do mundo. E acha que, foi aquele filme que me fez mal. Foi aquela vizinha macumbeira que está me fazendo mal. Cuidado com as coisas que você tem se alimentado. Proponha no seu coração. Propor no coração é você ter um pacto com Deus. É você decidir diante de Deus, eu não vou me alimentar das coisas desse mundo. É você decidir antes da hora da decisão. Ele já tinha decidido, eu não vou me contaminar. O nosso problema é decidir na hora, e o nosso coração com fome, os nossos olhos com fome. Você já foi no mercado com fome? Como é ruim a gente ir no mercado com fome? Você vai pegando de tudo, você vai lá e vai com o olho grande. O nosso problema é esse, nós queremos decidir na hora, e a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ter uma vida diferente, é ter um pacto com Deus, decidir no seu coração. Você sair daqui nessa noite dizendo, Senhor, eu decido não me contaminar com as coisas desse mundo.
Eu decido não me contaminar com as coisas que o mundo me oferece. Eu não preciso ver quais são as coisas que o mundo me oferece. Eu não preciso ver qual é o cardápio que o mundo tem para me oferecer. Eu já decidi que não vou me contaminar. Esse é o tipo de evangelho radical que a gente tem que viver. Fazer um pacto com os nossos olhos, fazer um pacto com o nosso coração. Tem pessoas aqui que lutam e têm esgotado as suas forças durante anos e anos com pecados. Que você pensa assim, talvez eu não consiga nunca me desgarrar disso. Proponha no seu coração assim, eu não vou me contaminar com as coisas que o mundo me oferece. Eu não vou me contaminar com a comida do rei. Pode ser muito gostosa, pode me levar a lugares de honra, mas não é aquilo que Deus preparou para mim. Antes de terminar a pregação, tem mais um tópico. Eu queria fazer uma oração justamente sobre esse ponto, porque eu sei que tem pessoas aqui que têm lutado com isso. Queria pedir para você que tem lutado com isso, precisa fazer um pacto com o seu coração, que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, botasse a mão no seu coração, e você nesse momento entregasse o seu coração diante de Deus e falasse, Senhor, eu quero fazer um pacto nessa noite com o meu coração. Eu quero fazer um pacto com o meu coração, com os meus olhos, Senhor, que eu não quero me contaminar. Antes da hora de decidir, já está decidido, eu já decidi no meu coração, que eu não vou me contaminar com a comida e com o vinho do rei, com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo. Senhor Deus, cada pessoa que coloca diante de Ti essa necessidade nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja tocando, curando e lembrando a todo momento que cada pessoa que coloca isso diante de Ti perca o gosto do pecado, Pai, não consiga pecar direito, que ela saiba que ela tem um pacto e um compromisso contigo, e que a gente sempre tenha isso proposto no nosso coração, não se contaminar, um pacto, Senhor, contra o pecado, que o Teu Espírito Santo esteja na vida de cada um, honrando o compromisso que cada um fizer diante de Ti, amém, Senhor, amém. Então, primeira coisa, cuide da sua dieta. Segunda coisa, sente na mesa certa. Imagina você chegando numa festa de aniversário e você chegou atrasado. Quem tem problema com o horário aí, chegou atrasado. E você chega atrasado e tem 2 mesas só com lugar. E uma mesa é de uma pessoa que reclama de tudo, fala mal de todo mundo, que não tem assunto, que é chata pra caramba. E a outra mesa é um irmão em Cristo, um cara gente boa, que está ali rindo com você, brincando com você, que você vai ter uma noite tranquila. Quem vai sentar na primeira mesa? Quem vai sentar na segunda mesa? Todos nós, né? Então, o Salmo 1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prospera. Qual é o segredo da felicidade? Se você tem assim, eu quero ser feliz, aqui tem um segredo da felicidade. Olha o que o salmista diz, feliz é aquele que primeiro não segue o conselho dos ímpios. Vamos parar primeiro nesse ponto. Quem aqui, como eu, já passou por dificuldades na sua vida onde você não sabe o que fazer? E nesse momento, a gente às vezes se abre para alguém, a gente conversa para alguém e a gente desabafa com alguém, não é verdade? E existem vários conselhos, várias opiniões, várias coisas para fazer diferentes. E você fica confuso, você fica ali sem saber o que fazer. Olha só o que a palavra diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, as ideias dos ímpios. Você está numa crise conjugal, você para. Fala mesmo, vai lá, não solta desaforo não, você está falando de alguém assim, estou passando por um problema com alguém, vai lá, não leva desaforo para casa não, briga mesmo, basta quem manda. Como são os conselhos dos ímpios? Durante muitos anos, a gente trabalhei com jovem, adolescente, às vezes chegava jovem, eu terminei o namoro, terminou o namoro, eu vou tocar no coração dele, vou ficar com todo mundo, vou namorar outra pessoa para Deus apertar o coração dele.
Onde você ouviu isso? Ah, minha amiga falou que aí vai me dar valor. O conselho dos ímpios. Quantas vezes eu e você temos nessas dificuldades no nosso dia a dia, ouvimos os conselhos dos ímpios. Nós buscamos conselhos nos ímpios. Olha o que o salmista fala também. Ele não imita a conduta dos pecadores. A sua vida parece mais com alguém cristão, com Jesus, ou com alguma pessoa desse mundo. Se você parar e for fazer essa comparação, quem você imita, quem você se espelha, quem orienta a sua vida, quem discipula a sua vida. E outra coisa que ele fala, na roda dos zombadores, sempre tem aquela mesa onde estão zombando de todo mundo, não é? É a moda hoje na internet, no YouTube, esses vídeos da zoeira, onde todo mundo ri de tudo de todo mundo, e tira graça com todo mundo, e fala de todo mundo, e faz piada com todo mundo. A roda dos zombadores, onde joga e zomba. Outro dia, há um tempo atrás, eu botei uma foto lá no Facebook, e uma foto de quando eu era criancinha, na casa lá da minha avó, que eu estava pregando. E um dia uma pessoa zombou de mim com isso. E foi muito. Eu voltei para casa triste. E a primeira coisa que eu fiz foi falar para a Marissa. Eu falei, Marissa, eu estou tão triste com isso. É muito triste zombarem da gente. E ficaram brincando comigo lá. Não sei o quê. E eu falei, meu pai era pastor, fui criado. É pastor então? Aí é que tinha dinheiro, aí que era isso, era aquilo. Blá, blá, blá. E é triste quando zombam da gente. É triste quando nós estamos, às vezes, sentados nessa roda, zombando e, às vezes, até para o mal. Se tem uma pessoa na igreja, melhor dizendo, quem aqui já ficou, às vezes, com medo de vir à frente, receber uma oração, de fazer um compromisso com Deus, de ter uma atitude dentro da igreja, com medo das pessoas vão dizer de você? Porque a gente tem medo da roda dos zombadores. Já parou para pensar nisso? Como nós temos medo de tomar atitudes e posturas porque temos medo da roda dos zombadores. Mas olha o que o salmista fala, ele fala tudo isso. Passa para o próximo versículo aí, Josué, por favor. Mas olha o que ele fala, ao contrário de tudo isso, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e de noite. Sabe por que as pessoas fazem tudo isso? Seguem o conselho dos ímpios, imitam a conduta dos pecadores, se assentam na roda dos zombadores, porque o prazer delas não está na lei do Senhor. Quando foi, meu irmão, que para você vir à igreja se tornou um fardo? Quando foi que servir a Deus se tornou um fardo para você? Obedecer a Deus se tornou um fardo para você? Se você puder parar e voltar nesse ponto, se colocar diante de Deus e pedir para Deus assim, Deus, corrija a minha rota, corrija a minha direção, para que o meu prazer esteja na lei do Senhor, esteja na tua presença, como o salmista diz, melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu vou acabar, porque minha esposa já mandou uma mensagem aqui para eu acabar. 1 João 2, versículo 15, ele diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode passar o próximo versículo, por favor. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que interessante isso. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E lá no Salmo 1 ele fala que aquele que obedece a Deus, né? Ele é como árvore plantado à beira de águas correntes, e os ímpios são como a palha que o vento leva. Se você quer ter uma noção de eternidade, você tem que saber que sentar na mesa certa. Se assentar na mesa certa. E por último, se apegue a Jesus. Talvez o ponto mais importante, se apegue a Jesus. Nós vivemos dias maus, não importa quem você vai votar, em quem você não vai votar, todo mundo concorda que estamos vivendo dias maus.
Nós estamos vivendo dias onde a imoralidade está sendo legalizada, onde a gente nem se assusta mais. A gente antes achava, a gente se assustava quando via alguma coisa assim errada, e hoje em dia a gente não se assusta mais, porque já está comum. E a solução para a nossa vida ser transformada é se apegar em Jesus. Que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que permanece em Deus, que está em Deus, permanece para sempre. E é um desafio viver esses 3 pontos. Principalmente se apegar em Jesus. A gente se apega nas nossas filosofias, nas nossas ideias, nas nossas doutrinas, mas se apegar em Jesus é desafiador. É desafiador. Às vezes a gente ora tanto para que Deus nos abençoe com alguma coisa, e a gente acha que essa coisa está nas nossas mãos, e a gente tem que fazer algo, e a gente esquece que é Deus que cuida da gente. Você pode falar para quem está do seu lado isso: Deus é que cuida de você. É Deus que cura, é Deus que transforma, é Deus que liberta, é Deus que restaura, é Deus que faz tudo isso. Então, meu irmão, se apegue a Jesus. Tem um corinho das antigas que diz assim: segura na mão de Deus. Quem lembra dessa aí? Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Meu irmão, segura na mão de Deus e vai. Se apegue a Jesus, se apegue às suas promessas, se apegue à sua palavra, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque um dia a Bíblia vai ler você. Se apegue à palavra de Deus todos os dias, viva pela palavra de Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de devocional, faça seu jejum, faça sua consagração, faça sacrifícios, abra mão de coisas para botar a palavra de Deus em primeiro lugar e segura na mão de Deus, se apegue a Jesus, porque, meu irmão, não existe decisão melhor que você vai tomar na sua vida do que o dia que você entregou a sua vida para Jesus e decidiu andar com Ele. Curva a sua cabeça para a gente orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, a minha oração nessa noite aqui, o Teu Espírito Santo ministra ao coração de cada um, não só aqui, mas nas nossas casas, no nosso momento contigo, na nossa oração, no nosso momento de dormir, que a gente possa mastigar tudo isso que o Senhor nos falou nessa noite, que a gente possa guardar no nosso coração e que o maior ensinamento que a gente possa pôr em prática é se apegar a Ti, Senhor. Que nós possamos viver juntos de Ti, nos apegar a Tuas promessas, nos apegar às Tuas palavras, nos apegar à Tua presença, sabendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor está conosco todos os momentos, Senhor. Essa é a nossa oração. Se nessa noite tem alguma pessoa que se coloca diante de Ti com essa necessidade, com essa carência, que ela possa sentir tocada por Ti nessa noite, Pai, abraçada por Ti, envolvida pelo Teu amor, que a Tua presença gere frutos dentro de nós, que a nossa intimidade gere frutos, Senhor, que possamos ser Suas testemunhas, Sua luz no lugar que nós estivermos, que nós possamos ser homens, mulheres, jovens, cheios do Teu Espírito Santo, em comunhão e intimidade contigo, todos os dias da nossa vida. Que o nosso coração seja guardado por Ti, mantido puro, e que o nosso compromisso, o nosso prazer sempre seja estar na Tua presença, meditar na Tua palavra e viver todos os dias diante de Ti. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.